Olá, sou o pastor Sidney Isaías, é um prazer poder voltar aqui para mais uma reflexão diária. E para isso, a base da nossa reflexão se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, vamos ler do versículo 1 ao 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Que vergonha! Agora, quando o exemplo é comprometido ou quando não houver o exemplo, o Senhor Jesus aqui, no que nós lemos, enfatizou a contradição daqueles que não são exemplo a ser seguido. Ele disse que nesses casos o ensino deve ser observado, embora a conduta do ensinador não. Observe então que se o pregador, o pastor, deixa de praticar aquilo que prega, logo a palavra de Deus não é invalidada. Contudo, o ministro é desqualificado como exemplo. Ele perde o exemplo. Infelizmente, amados, os nossos púlpitos aqui no Brasil estão cheios de pessoas que apenas possuem conhecimento ou habilidade e esqueceram que a autoridade é estabelecida por meio do exemplo. E assim também o apóstolo Paulo falou acerca disso. Veja o que ele escreve: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, 27. Que palavra forte, irmãos. Desqualificado. E o que significa vir a ser desqualificado? A palavra grega que Paulo se utiliza para desqualificado é dokimos. E significa não resistindo a teste, não aprovado, desqualificado para desaprovado, falso, espúrio e condenado. E Paulo está aqui dizendo, amados, é que o exemplo deve ser preservado. Então, um pregador que não vive aquilo que prega perde as qualificações para o exercício do ministério, amados. Simples assim. Ele não perde o conhecimento da palavra de Deus, porque ele é habilidoso, ele tem conhecimento, mas sim a autoridade para falar sobre aquilo que conhece, porque perdeu o exemplo. Passam a ser desqualificadas e servindo até de tropeço a outras pessoas e atrapalhando até o progresso do reino de Deus, queridos. Infelizmente, por falta de temor e do devido preparo que se deve a um obreiro, que é o caráter, muito mau exemplo tem sido dado aí. Nós precisamos compreender que nós carregamos, somos luz da terra e sal também dela. Carregamos a responsabilidade de ser exemplo e de viver uma vida coerente com aquilo que pregamos, porque isto é bíblico. E é aqui que concordo também com Charles Spurgeon, quando dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Enfim, o apóstolo Paulo também, querido, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, do capítulo 3 ao versículo 1 ao 13, que é o texto áureo, Paulo ele enfatiza que para estar ali no ministério não basta simplesmente anseio, mas sim qualificações. E tudo que Paulo aponta como requisitos aqui para bispos, diáconos, nós vamos ver que é uma lista de 16 características. E o mais que nos chama a atenção é que, dentre elas, só uma, 6 características desta lista, envolve habilidade, que é apto para ensinar. Todas as outras são traços de caráter, queridos. Contudo, infelizmente, a maioria dos pastores limitam-se exclusivamente a tornar outros aptos a ensinar, que é tornando-os habilidosos, de conhecimento, mas esquece das outras 15 características que são traços de caráter, de formação. Amém? Até o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe. Pense nisso, em nome de Jesus.